Bom dia a todos. A pedido do Ricardo Damião, eu e o Marcos elaboramos aqui uma apresentação sobre a experiência dos usuários do Unify Phone. E nessa experiência, o Unify Phone está conectado com o OpenScape Business, tá? Então, estamos seguindo aqui umas topologias do treinamento que fizemos, que está disponível no Academy, que é o Unify Phone para o OpenScape Business. O mesmo treinamento tem para o OpenScape 4000 e para o OpenScape Voice. Então, tem um ramal que está registrado nesse business, que pode estar no site ou remoto na internet, e temos o servidor, o NGTC da Unify Phone, e temos os clients logados nesse servidor, que pode estar em qualquer lugar da internet. Um cenário de melhor entendimento mostra, né? Aqui seria o ambiente do cliente, tá? Do site do cliente, tal. Esses ramais que podem estar, pode ser TDM ou IP. Um usuário pode estar tanto internamente na rede do cliente ou na internet, tá? Que ele deve funcionar da mesma maneira. E aqui outros usuários estão na internet. Então, essa é como funciona toda a troca de payload, a integração entre o business e o telefone conecta da Unify Phone. Então, fazendo uma apresentação rápida aqui de como seria isso, né? Tudo se inicia você tendo um e-mail cadastrado como administrador para você fazer o primeiro acesso no tenant, tá? Através desse link aqui. Então, você registrando com o seu... Quando alguém te cadastra lá, você vai receber um e-mail do Unify Phone, você precisa autenticar e criar uma senha. Usando essa senha de administrador do tenant, você vai ter acesso a essas telas aqui. Tá? Então, vai ter uma hora aqui que você vai em Telephone Connector e você consegue ver a API que foi gerado para aquele Telephone Connector. E nessa outra aba Users, você consegue adicionar usuários. Além do seu e-mail, que já vai ser um usuário, né? Você consegue adicionar outros usuários. Então, tudo isso foi feito de uma maneira bem simples, que a própria TI foi feita de uma maneira simples para eles mesmos conseguirem incluir novos usuários. É claro que nós dos suportes vamos ter algumas questões a mais, né, que a gente consegue, por exemplo, olhar no CMP e excluir o usuário se preciso, ou editar alguma informação. Mas para incluir novos usuários, é possível ser feito por aqui. Por exemplo, com uma planilha, né? Nós testamos aí, o Marcos também editou essa planilha, a gente conseguiu incluir usuários através dela. Então, dessa forma, eu tenho até aqui a planilha de exemplo, dessa forma, né, conseguimos incluir dois usuários na planilha. Então, nessa parte de import CSV, tá? E ela já fica, esses usuários já vão ficar vinculados com o business, tá? Porque o mesmo tenant, ele pode ser para o 4000 para o voice, mas aqui mesmo informa que esse importar CSV só está disponível para o business. Então, como eu falei, né, você importaria a chave do API direto para o business, criaria os usuários, daí aqueles usuários já vão aparecer no business para você completar a configuração, de associar o e-mail que você criou, os e-mails que você criou com os ramais físicos, tá? Então, para o melhor entendimento aqui, a gente fez uma topologia de como está o cenário hoje. Tá? Temos o site da empresa, que no nosso caso, nosso laboratório lá, temos um link com acesso à operadora, que pode ser TDM ou SIP, e temos alguns ramais logados dentro da própria localidade, que pode ser TDM ou IP, e temos um firewall, tá? Nesse firewall é configurado algumas regras para que algumas portas sejam liberadas e quando voltar algum serviço, ser apontado diretamente para o IP do business. E esse aqui é um link
um link empresarial. Normalmente tem um IP válido, mas se não tiver também dá para ser feito pelo o DNS lá, né, com nome na internet. Então, esse aqui é o nosso cenário que nós temos do nosso site. Aqui está demonstrando como que funciona a cloud, né, do servidor Unify na internet. Aqui vamos ter no teste por exemplo, um aparelho com o client do Unify Phone já instalado e trabalhando no 4G, tá? E aqui um ambiente externo, que seria, por exemplo, como uma internet convencional, onde não precisaria alterar nenhuma configuração a mais no Firewall, é o padrão, né? Como se diz, uma internet convencional, você em um site, numa residência ou trabalhando de algum ponto externo, né? Então, qual que é o nosso cenário? Esse primeiro PC ele vai trabalhar com o One Number Service. Vai compartilhar um número com esse ramal. Nesse segundo PC que vai ter o cliente, nós vamos ter um número válido 391 e o segundo ramal vai ter o 300. Então, vamos fazer ligações entre esses ramais, né? Para a gente conseguir ter a experiência de como seria a experiência do usuário. Nesse primeiro momento, vamos compartilhando a tela desse PC aqui, tá? Então vamos ver toda a integração dele ligando para os demais. Uma daquelas contas que eu comentei que foi criada, então você foi logado com o unify.com, daí pede o e-mail que cadastrou e a senha que o próprio usuário gera. Então, por exemplo, qual que é a experiência aqui? Lembrando que esse usuário ele é um One Number Service aqui na web. E esse usuário ele não foi instalado nenhum tipo de client. Pode ver que ele está no Edge, tá? Ele está na página web do Edge. Então, se ele discar 1300, vamos ver ele chamando aqui o segundo ramal de apoio. E o usuário terá a opção de mudo, DTMF, espera, transferir, nova chamada e mesclar. O mesclar seria a conferência, né? Caso ele coloque a primeira chamada e faça a segunda, ele tem a opção de mesclar as duas. Ele também tem a opção de desligar a chamada, ou essa daqui só vai aparecer para quem tiver com o One Number Service. Esse vai ser o nosso primeiro teste, onde a gente vai enviar essa chamada aqui. No momento ela está dentro desse PC, falando com esse segundo ramal, nós vamos enviar essa chamada para o telefone de mesa. De enviar para o device. Então vamos clicar aqui, a demonstração. Ó, a chamada foi desconectada, tá? E o ramal veio para o telefone de mesa. Então, aqui você tem a opção de puxar a chamada de volta. Tá? Então, vamos supor que a chamada foi feita inicialmente pelo telefone de mesa, você tem a opção de chamá-la de volta, e foi isso que aconteceu. Ó. O que mais que eu posso falar aqui? Ó? Clicando nessa 3 pontinhos configurações, vamos ter algumas opções. Por exemplo, você tem a opção de instalar o PWA, que seria o client do Unify Phone. O outro PC que nós vamos acessar, ele já vai estar com o client instalado. Tá? Em telefonia tem algumas opções de roteamento, tá? E na opção de áudio tem a opção de selecionar qual vai ser o headset, tá? A conta, você tem a opção de alterar a senha. Como esse PC não está instalado, você tem a opção de instalar uma extensão que seria essa daqui de cima, ó, que é do próprio Edge, para facilitar alguma coisa, tá? Voltando aqui para nossa tela, então fizemos uma chamada para esse ramal, enviamos ela para esse device, puxamos de volta. Agora, vamos fazer uma segunda experiência que é essa mesma configuração que nós vimos aqui, porém o Unify Phone sendo um plugin do Teams. Tá? Então a empresa tem Teams, tem os usuários do Teams, o Teams não faz chamada externa, então ela precisa de algum plugin externo. Então o Unify Phone também vai ter a intenção de fazer chamadas externas com o seu número de operador, o seu número convencional, o DDR que você já recebe dentro do Teams. Então aqui temos um Teams que ele não está instalado, que ele também está funcionando na web pelo Edge. E aqui temos a opção de aplicação, o Unify Phone. Já foi feito
a configuração para ele aparecer aqui para os usuários. Então, o próprio usuário coloca aqui e dá um fixar aqui para ficar esse ícone fácil. Então, qual que vai ser a experiência aqui? Quando clicando no Unify Phone, dentro do Teams, da empresarial comum, você também tem a opção de marcar aqui as chamadas. E veja, nós estamos na aba do Edge, tá? Então, a experiência do usuário, nesse caso aqui, se ele discar 1300, ele vai chamar a segunda aba, que era aquela aba do Unify Phone logado no Edge também. Tá? Então, aqui tem a opção de atender a chamada, mesma coisa, de transferir se precisar. O que você está querendo dizer aí, Carlos, é que você pode usar tanto o plugin dentro do Teams falando, quanto o Unify Phone instalável, né? Então você pode usar os dois simultâneos, né? Foi isso que você mostrou aí, certo? Sim, exatamente. O Unify Phone ele pode ser só um cliente web ou ele pode ser um plugin do Teams. Tivemos a primeira experiência compartilhando a tela desse primeiro PC, que não tinha o cliente instalado nem do Teams, nem do Unify Phone, era tudo web no Edge. Agora nós vamos ter a experiência desse segundo PC, tá? Onde não é um ramal One Number Service. E nesse segundo PC, nós vamos ter tanto o cliente do Teams quanto o cliente do Unify Phone instalado, tá? Então, vamos ter essa experiência aqui agora. Então, vamos acessar aqui a outra máquina remotamente. Então, aqui, ó, repara que como os 3 pontinhos aqui, vamos ver que aquela opção PWA não existe mais, porque já está instalada, tá? As demais opções aqui de áudio, de microfone, já estão disponíveis. Tem também uma opção aqui de integração do Plantonix e do Java, tá? Para melhorar aqui o desempenho. Então, fechando aqui a parte das configurações, conseguimos fazer chamadas aqui utilizando o cliente do Unify Phone, tá? Agora, vamos ver qual que é a experiência no Teams, ó. Bem parecida com a da web, tá? Também tem a opção de Unify Phone instalado aqui. Porém, veja que agora ele está usando os dois clientezinhos aqui na barra aqui e não mais o Edge, tá? Mas as telas são bem parecidas com a versão web, tá? Porém tem um desempenho melhor. Na nossa próxima etapa aqui, eu vou demonstrar o meu cenário físico, tá? Que é uma analogia desse cenário que eu te mandei, onde nós temos o PC, o ramal, o segundo PC, o segundo ramal e um cliente web que está compartilhando o One Number Service com esses dois primeiros ramais, que são os 301, que vai ser basicamente essa foto aqui. Então, quando eu abrir a câmera aqui, você vai ver esse cenário e vamos tentar fazer chamadas entre eles, tá? Então, só um instante que eu vou abrir a câmera aqui.